Julho Verde é o mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço, que representam o 9º tipo de câncer mais comum no mundo, segundo a OMS. A gente vai tirar agora todas as dúvidas sobre esse assunto. Bora lá! Quais são os primeiros sinais de câncer de cabeça e pescoço? Os tumores de cabeça e pescoço, eles consistem naqueles tumores que aparecem na região, tanto na região de cavidade oral, quanto região de garganta, quanto região da laringe, que seriam as cordas vocais. Quando a gente pensa nos tumores, a primeira coisa que a gente vai pensar é um tumor de mama na mulher, um tumor de próstata no homem, ou então um tumor de intestino, porque esses são os tumores mais frequentes. Mas o tumor de cabeça e pescoço, ele também vem numa frequência, apesar de ser pouco divulgado, mas são esses tumores, lesões, esse câncer que aparece nessa região que eu mencionei, de lábio, gengiva, língua, garganta, amígdala e região de corda vocal, né, que seria a laringe. E olha só, gente, presta atenção nesse dado. 48% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço foram diagnosticados tardiamente no Brasil, de acordo com o Observatório de Oncologia. Por que isso acontece, hein? A questão do diagnóstico mais avançado, infelizmente, está associado à diminuição das chances de cura. A gente entende que quando os tumores eles são diagnosticados, são descobertos da forma inicial, maior a chance de ser curados. Muitas vezes pelo fato de não serem comentados mesmo, né? Frequentes de comentar que eles existem, ou então você imaginar que tá uma rouquidão, você imagina 1001 motivos e não vai investigar uma causa, só vai investigar quando a coisa fica um pouco mais séria, ou então aquelas feridinhas que aparecem na boca ou dores na garganta que muitas vezes podem ter outras causas, podem mascarar o diagnóstico desses tumores. Então, 48% dos tumores podem ser diagnosticados de uma forma mais avançada porque os sintomas eles podem simular situações benignas. Né? Então, é um ponto que chama a atenção, aquilo que fica mais persistente, incomodando, seja algo para ser investigado com um médico ou um dentista. É isso, gente, é preciso fazer o diagnóstico quanto antes. E para isso, é importante saber duas coisas. A primeira, quando ir ao médico? Esse ponto de procurar ajuda médica, ele é importante quando a gente entende que existe alguma alteração no nosso corpo, que não é o habitual, e ele não melhora. Então, se a gente vê algum tipo de alteração, uma dor de garganta, que eu já fiz um tratamento X, Y e a coisa não está melhorando, é interessante que você procure uma ajuda profissional para ter uma orientação. Porque eu reforço mais uma vez que toda vida que a gente encontra uma lesão, um tumor de uma forma inicial, de uma forma mais precoce, a chance de cura ela aumenta de uma forma fantástica. Então isso é muito importante. Aquelas situações que ficam mais recorrentes, persistentes, dor, sangramento, incômodo, que prolongam ao longo do tempo, elas chamam a atenção e é necessário uma avaliação especializada. E a segunda coisa que a gente precisa saber é como é feito o diagnóstico. A partir do momento que a gente identifica uma alteração e aquela alteração é suspeita ou através de um exame clínico, que é quando o médico vai lá, examina a lesão ou palpa a lesão, ou através do exame de imagem, né, que faz alguma tomografia ou então um exame direto de observação, é necessário a gente tirar um pedacinho do tecido, que é o que a gente chama de biópsia. Então a gente vai, tira um pedacinho da lesão, manda para o laboratório de patologia e a partir daí no laboratório de patologia faz a identificação do tipo da lesão. Olha, o que muita gente quer saber é, nossa gente, vocês estão curiosos mesmo para saber sobre essa história aí do sexo oral? Bom, o que muita gente quer saber é qual é a relação do sexo oral com o câncer de garganta. Presta atenção. Os tumores de cabeça e pescoço, eles possuem alguns fatores de risco. Eu vou começar pelos fatores de risco para a gente poder entender qual é a relação com o sexo oral. Antigamente, eles eram causados principalmente por conta do tabagismo e etilismo. Antigamente, mas eles não deixam de ser frequentes. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa fuma, ela aumenta a chance de ter um tumor de garganta, um tumor de língua, um tumor de amígdala, um tumor de corda vocal. Fora os outros tumores que o cigarro está associado, câncer de pulmão, câncer de estômago, enfim. Quando a gente associa o hábito de fumar com o hábito de beber, isso aumenta. E outro ponto que foi nas pesquisas identificado é o HPV.
O HPV, o papilomavírus humano, ele é um tipo de vírus carcinogênico. Então, o que é que isso significa? Que ele tem a chance de desenvolver tumores, né? Ele é muito frequente, mas existem alguns subtipos específicos que são relacionados ao câncer de cabeça e pescoço, mas ele pode gerar também, além do câncer de cabeça e pescoço, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de canal anal. Então, o HPV pode gerar esse tipo de tumor. Quando eu penso em sexo oral, o sexo oral é um tipo de relação sexual que pode ter uma transmissão desse vírus. Mas o sexo vaginal, o sexo anal também é a mesma forma. Então, a partir do momento que você contrai um vírus e que tem esse subtipo mais agressivo, independente se foi sexo oral, se foi sexo anal, se foi sexo vaginal, você vai ter contraído o vírus. E se vai desenvolver ou não a doença, aí vai depender da sua imunidade, do seu organismo. Então, essa relação de sexo oral com o câncer de cabeça e pescoço, na verdade, quem está aí no meio é o HPV. E ele vai ser o responsável pelo desenvolvimento do câncer. Respondido, então, agora a gente vai para um bate-bola rápido para ficar bem informado sobre o câncer de cabeça e pescoço. Causas. Quando a gente pensa em causa dos tumores de cabeça e pescoço, eu penso naqueles 3 fatores principais. Tabagismo, que é o hábito de fumar, o etilismo, que é o uso frequente de bebidas alcoólicas, e o vírus, o papilomavírus humano, né? Então, esses 3, HPV, tabagismo, que é fumar, e beber, são as principais causas. Tratamento. Ele pode começar com cirurgia. Tem alguns casos onde a doença está mais avançada, onde a cirurgia não é possível porque é uma área muito delicada, a gente parte para um tratamento de quimioterapia associado à radioterapia. Pode também ser uma radioterapia isolada e outros tratamentos quando a doença sai dessa região da cavidade oral ou laringe, enfim, dessa região e vai para outros órgãos, a gente considera um tratamento de doença metastática, né? Então é somente a quimioterapia. E uma das coisas mais importantes, a prevenção. A prevenção ela é muito importante, o foco número 1 é a vacinação. Hoje o Ministério da Saúde ele oferece a vacinação para crianças, meninos e meninas a partir de 9 anos até os 14 anos. Ele vai focar justamente a vacinação contra o HPV, contra aqueles subtipos específicos que podem desenvolver o câncer de cabeça e pescoço e os outros tipos de câncer. Então hoje a gente incentiva que as mães, os pais levem seus filhos para vacinar nessa faixa etária, né, ali da adolescência, porque a partir do momento que eles nunca tiveram exposição ao vírus, se eles forem vacinados, caso um dia ocorra essa exposição, eles vão ter defesa e não vão desenvolver esse tipo de tumor. Outros tipos de prevenção, diminuir e principalmente cessar o hábito de fumar, diminuir o uso de bebida alcoólica também são pontos muito importantes. E a gente sempre reforça aqueles hábitos saudáveis de vida, tentar ter uma alimentação balanceada, tentar fazer exercício físico, evitar a exposição solar por outros motivos. Esse é o pacote de prevenção para os outros tipos de tumores também. Você tem um bom conselho para dar para quem está assistindo a gente? Eu deixo a mensagem para vocês de que aquelas lesões que você identifica no seu corpo, aquela situação que você percebe que não está com um comportamento normal, aquela lesão que está persistindo, então aquela garganta que está doendo por muito tempo, então uma íngua que apareceu na região do pescoço, vá ao seu médico, tente entender o que está acontecendo e focar principalmente na prevenção. E quando a gente pensa em prevenção, vacinação contra o HPV, diminuir e cessar principalmente o hábito de fumar e diminuir o uso de bebidas alcoólicas. E aí, gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Tchau!